Salve a igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E você que está acompanhando a gente de forma online também, seja muito bem-vindo. Nós como família, nós agradecemos a presença de cada um aqui, cada um que se deslocou para estar aqui. Enquanto nós cantávamos, te agradeço. Passa um filme na nossa memória, passa um filme. Então com certeza em alguns momentos eu vou me emocionar, espero que todos compreendam, porque é um dia muito especial para o meu pai e para a nossa família também. E é claro que todo culto é rendendo graças a Deus, né? Nós estamos cultuando a Deus aqui, nós não estamos engrandecendo o nome do meu querido pai. Apesar de esses 40 anos serem maravilhosos de ministério, nós estamos aqui para cultuar e engrandecer o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos transforma de glória em glória. Mas é claro que num dia festivo é impossível nós não lembrarmos um pouco da caminhada do meu querido pai. E como o próprio apóstolo Paulo diz, e a minha parte introdutória é um pouco da história da nossa família e do meu querido pai. Não poderia fugir disso nessa noite. É claro que nós vamos expor o texto posteriormente à minha introdução, mas eu queria relembrar um pouquinho, e lá o apóstolo Paulo, em Romanos 13, capítulo 7, no versículo 7, ele diz: a quem é respeito, respeito, a quem honra, honra. E nós estamos aqui, por meio de estarmos num dia festivo, engrandecendo e louvando a Deus por esses 40 anos de ministério. E no Antigo Testamento, o povo de Deus, ele sempre olhava para os grandes feitos de Deus para continuar caminhando. É algo que a gente vê na Bíblia, todas as vezes que eles comemoravam a festa da Páscoa, era para relembrar a libertação, olhando para a libertação espiritual que aconteceria posteriormente na pessoa de Cristo Jesus. Dito isso, vamos relembrar um pouco sobre o meu querido pai. 10 de abril de 1954, nasci em Ferraz, num pequeno vilarejo de Rio Claro. Um rapaz franzino, que até hoje é franzino, não ganhou músculos. O caçula dentre os irmãos, uma família humilde, morava em um sítio. Desde muito cedo lutou, teve que trabalhar para ajudar no sustento de sua casa. De família presbiteriana, cedo ele foi alcançado pela graça. E muito cedo, e isso desde pequeno, eu pergunto para ele: pai, quando que você teve o chamado pastoral? Ele falou: olha, desde muito cedo eu já li os livros, eu queria ser pastor. Mas é tudo no tempo de Deus. E os problemas financeiros e a maturidade ainda não permitiam ir ao seminário. Trabalhou numa mecânica, trabalhou como boia fria, sempre estudando e dividindo com o trabalho. O interessante é que ele era envolvido na igreja, e eu sei que ninguém vai saber deste dom dele, mas ele tocava clarinete na igreja. E na igreja ele conheceu uma bela moça. Até o casar era a mulher mais linda do mundo. Minha querida mãe, que é um esteio, um baluarte na vida do meu querido pai. Que mulher de Deus. O tempo passou, eles começaram a namorar. Meu pai foi ao Mato Grosso, fez colégio agrícola. E Deus permitiu ele juntar recursos financeiros para que ele pudesse ir para o tão sonhado seminário. Fez o seminário aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, na turma de 1978, se formando em 1981, logo sendo ordenado ao Sagrado Ministério, trabalhando numa região ali, Perus, Caieiras, Francisco Morato, e ali ficou alguns belos anos, até se transferir para São José dos Campos, onde ficou mais 9 anos, e agora 17 anos aqui na Igreja Presbiteriana de Indaiatuba. É claro, é uma história linda. Ser pastor não é fácil. Eu tenho vivido isso, faz pouco tempo, nem chega perto desses 40 anos, mas eu tenho vivido isso já. Sabe por que ser pastor não é tão fácil assim? E eu dizia para ele: pai, você já é meu herói. Depois que Deus me chamou para o ministério e hoje eu sou pastor, eu falo assim: você é mais ainda meu herói, porque ser pastor não tem nome, é o pastor daqui, é pastor de lá, pastor parece que ele não pode ficar doente, pastor sempre tem que ter uma resposta, aliás, os irmãos esperam que o pastor tenha uma resposta, o pastor sempre tem que ter uma pregação na manga, porque se a gente chega no lugar e alguém que iria pregar não vai pregar, o pastor está lá, ele prega. E eu fico pensando, 40 anos de ministério, quantos aconselhamentos, quantas pregações, quantos ofícios fúnebres,
Quantas vezes teve que sofrer calado por amor ao rebanho? Quantas vezes? E eu fico pensando, quantas vezes saiu decepcionado do púlpito? Às vezes a gente é pastor, a gente prepara, se esmera, e chega aqui e sai decepcionado, falando assim, puxa vida, parece que não foi tudo aquilo que eu estudei e esperava. E é por isso que nós sabemos que dependemos do Espírito Santo. Dependemos de Cristo em nossa vida. Meus irmãos, ser pastor é chamado, é a soberania de Deus. E dentre tudo isso, ainda assim, Deus ainda permitiu um câncer. Sabe onde Deus permitiu um câncer? Nas cordas vocais, é onde o pastor mais usa para pregar. No primeiro momento não parecia tão agressivo, fez a cirurgia, logo se recuperou, pôde voltar a pregar. Mas depois de alguns anos, novamente, o câncer veio. E agora de uma maneira mais agressiva. Dos médicos terrenos, a resposta, olha, muito dificilmente você voltará a pregar. Mas os médicos dos médicos fez um milagre na vida e hoje ele ainda prega. Mas o maior milagre da vida do meu pai não foi a cura do câncer. Foi Deus ter alcançado a sua vida para a salvação. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, filhos crentes, um filho pastor não por merecimento, mas por graça e misericórdia. Como não render graças a esse Deus que escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Uma vida que vale a pena é uma vida aos pés da cruz. Aprendi muito cedo isso com meu pai. Se gastar e deixar gastar pelo Evangelho. E eu vejo isso na sua vida e no seu ministério. Tanto você e da minha querida mãe. E aquele que a quem Deus chama para a salvação, santificação, Ele capacita. E aquele menino Franzino de Ferraz, hoje pode comemorar 40 anos de ministério, de caminhada, porque Deus o sustentou até aqui. Paul Washer uma vez disse, não há grandes homens de Deus, só pobres, fracos, pecadores, que têm um grande e misericordioso Deus. Repito, não há grandes homens de Deus, só há pobres, fracos, pecadores, que têm um grande e misericordioso Deus. Ebenezer, meu querido Pai, Ebenezer, minha família, Ebenezer, meus irmãos em Cristo, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas dito isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para nós expormos o texto, depois dessa introdução, lá em Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 17. E o tema da minha pregação essa noite é o chamado de Deus. Deus chama para a salvação, Deus chama para a santificação e Ele nos capacita, e Deus se vale de homens e mulheres para que o evangelho dele seja espalhado pela terra. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17. Moisés escreveu este livro, Êxodo significa saída, é a história do povo de Deus, e aqui nós estamos no capítulo 4, onde Moisés tenta se esquivar do chamado para libertar o povo. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra, e ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne.
Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa palavra que foi lida, que o Senhor esteja conduzindo através do teu Santo Espírito, tudo que iremos colocar e falar, e que seja realmente a exposição fiel à tua palavra, e que não seja simplesmente fruto daquilo que nós pensamos, mas fruto daquilo que o Senhor quer ensinar ao nosso coração. Que o Senhor seja exaltado neste culto festivo e que o teu nome seja engrandecido aqui neste momento. É isso que nós oramos e que apesar de mim, tudo seja para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já parou para pensar, mas Deus ele faz questão e é um projeto de Deus. Ele, desde o princípio, quando ele chama e elege um povo, ele usa pessoas para a realização da sua obra. Deus precisava da gente? Não, claro que não. Mas ele usa pessoas para que ele possa cumprir os seus planos eternos. Para isso ele elege um povo. Para isso ele elege um povo desde antes da fundação do mundo, para ser a imagem e semelhança dele e espalhar pela terra quem é o verdadeiro Deus e fazer a obra. O que é fazer a obra de Deus? É viver uma vida de santidade, retidão e de pregar o evangelho com a nossa vida. A nossa participação na obra de Deus não é para nossa glória. Meu pai está comemorando hoje 40 anos de ministério e não é para a glória dele, é para a glória de Deus. E Deus fez assim, Deus escolheu assim. Jesus, na grande comissão, antes de subir assunto ao céu, Mateus 28, ele deixa a grande comissão dizendo que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ele precisava da gente para pregar o evangelho? Não, ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quer, como ele quer e na hora que ele quer. Mas ele nos escolheu, nos alcançou, nos regenerou para essa grande missão. Isso é chamado. Chamado para salvação, santificação e vivermos para a glória de Deus. Nosso estudo de doutrinas, qual é o final principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo? Amém. E o que isso significa? Levar o evangelho a toda criatura. Dito isso, eu quero te colocar dentro do texto que nós lemos. Se você voltar no capítulo 2, você vai lembrar da história de Moisés, né? Uma história muito bonita, muito singular, na qual as crianças estão sendo mortas pelo grande aumento do número dos meninos naquela época, que o povo está cativo ali no Egito. E Moisés ele é escondido pelos seus pais, com a soberana vontade de Deus, por 3 meses. Depois que ele fica escondido 3 meses, ele é colocado no rio Nilo, dentro de um cesto, acompanhado de longe pela sua irmã Miriam, e vai indo, né? História de EBD, lembra? Até que uma filha de Faraó pega em seus braços e decide cuidar então do menino. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido Moisés para libertar o povo. Mas é bonito ver como a gente esquece dos feitos de Deus. E aí ele fica 40 anos no palácio real,
sendo cuidado, conhecendo dos costumes dos egípcios, até o momento que acontece e ele mata, olhando toda aquela tristeza que acontecia por conta do povo estar sendo oprimido, e ele sai fugido. Posteriormente a isso, ele fica 40 anos numa região desértica, Deus trabalhando. E quando ele recebe o chamado por meio da sarça, que Deus aparece a ele no capítulo 3, se você voltar um pouquinho, você vai ver isso. Uma sarça que tinha fogo, mas não se queimava. A manifestação do poder de Deus. Só que agora chega no capítulo 4, e ele está ali no Monte Horebe, o monte de Deus. Ele começa a tentar se esquivar do chamado de Deus. Não, acho que você está confundindo as coisas. Eles não vão acreditar se eu voltar lá para tirar o povo de lá. Eu não sou bom da fala. E eu fico pensando, puxa vida, tudo que Deus já tinha feito, e ele ainda não querendo ir. Mas o que nós podemos aprender com isso essa noite? O que eu quero tirar de lição, e são 3 lições, tomando como base o texto de Moisés, que haveria de caminhar com o povo de Israel. Quando Deus nos chama, Deus ele vai usar os nossos recursos, e o primeiro ponto dessa noite é que Deus usa os nossos recursos. E apesar do começo da história do meu pai, um menino franzino de Ferraz, Deus já estava trabalhando. Eu confesso e sempre comento com o pessoal da minha igreja, né, que eu tenho caminhado, Deus tem dado essa graça, essa misericórdia, que eu saí do seminário, logo fui ordenado, e no começo do ano passado, rapidamente, por uma situação complicada, já me tornei pastor efetivo da igreja. Quantos medos? Falei assim, acho que vou sair correndo. Aí eu comecei a falei assim, puxa vida, acho que é por isso que eu nasci filho de pastor, acho que é por isso que Deus foi me trabalhando até aqui, foi trabalhando a minha vida, e a gente vai vendo o cuidado de Deus. E aqui, Deus, ele vai usar os nossos recursos. E lá no versículo 1 e 2, diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Eles estão ali no monte, não tem mais nada, mas tem o quê? Um bordão, um cajado, um objeto de madeira. E Moisés, como disse, um homem já muito experiente, experimentado, com 80 anos, mesmo assim tentando se esquivar desse chamado, Deus começa a ensinar para ele que quando Deus chama, ele usa os nossos recursos. Como li, que Paul Washer falou, não existem grandes homens de Deus, existe um Deus grande e misericordioso. Dito isso, é preciso entender que Deus utiliza os nossos recursos, por mais insignificantes que eles pareçam. Que sejam aquilo que nós consideramos. Tenho certeza que, e a gente está falando de um pastor, 40 anos de ministério, mas Deus escolhe, elege pessoas e salva para serem bons médicos, para serem bons advogados, para serem bons enfermeiros, bons faxineiros. Poderia passar aqui falando um monte de profissão. O problema é que a gente sempre acha e espiritualiza achando que ser pastor é chamado e fazer as outras coisas para a glória de Deus não é um chamado. Nós somos chamados para salvação, santificação e para levar a glória de Deus aonde quer que nós estejamos. Ah, mas eu não sou bom o suficiente. E alguém é? Acabamos de cantar que somos pecadores e merecedores da graça. Um Deus imortal se preocupou e enviou seu único Filho Jesus por nós, pecadores, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aparentemente a vara era um recurso pequeno, mas essa vara era Deus indo na frente de Moisés. E através da vara o poder de Deus era visto. Não é que a vara era poderosa, não é que Moisés era poderoso, não é que você e eu podemos ser poderosos, mas Deus, ele é o todo-poderoso. E como não se lembrar
de uma viúva pobre que tinha apenas 2 moedas. Lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4, olha o que acontece com Jesus ao observar ali. Então Jesus, ao observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, deu sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E a parábola dos talentos? Deus não vai cobrar com aquilo que Ele não capacita a gente. E Deus, Ele vai na nossa frente. Com certeza, nós passamos medos, inquietações. Quando fui para o seminário, tenho certeza que já conversei isso com meu pai. Quantas vezes você olha para a mala assim, em cima do guarda-roupa e fala assim, vamos embora, né? Acho que deixa quieto essa história, vamos fazer outra coisa. Mas o Deus que te levou até lá, Ele está sustentando e Ele vai se manifestando nas coisas mínimas que muitas vezes nem damos atenção no dia a dia. Deus, Ele usa os nossos recursos que Ele mesmo nos deu. Eu não sei, muitas vezes, se você tem se esquivado do chamado, porque você diz, eu não tenho recurso para pregar o Evangelho, eu não tenho recurso para ser pastor, missionário, não tenho recurso para ser médico, é o meu sonho, mas não tenho recurso. Quero dizer que Deus, Ele capacita aquele quem Ele chama. E eu posso dizer, desses 40 anos de ministério do meu pai, 30 deles sou filho dele. E é nítido que Deus tem carregado no colo meu pai até aqui. A nossa família. Moisés está aqui dizendo, não, eu não. E Deus agora usa o bordão para mostrar que Deus usa os recursos que nós temos naquele momento. Segunda lição, Deus, Ele não só usa os recursos que temos, mas Deus, Ele aperfeiçoa os nossos recursos. É por isso que hoje, 40 anos depois, com certeza, se estivesse naquela época, né, como filmar, como a gente filma tudo hoje, com certeza a pregação do primeiro ano de ministério do meu pai não é a mesma de hoje. E graças a Deus por isso. Porque é crescimento. E o que isso significa? Deus, Ele vai aperfeiçoando por meio da palavra, por meio do nosso dia a dia, pessoas, irmãos em Cristo, pelas situações, as dificuldades, provações, às vezes as tentações, às vezes a escassez, às vezes a fartura também é um jeito de Deus trabalhar no nosso coração. Deus, Ele aperfeiçoa aquilo que nós já temos. E o versículo 3 e 4 e o versículo 10 a 16 a gente vê isso. Que naquele momento, aquele simples bordão de madeira é jogado no chão, e o que vira ali? Uma serpente. Deus está falando assim, ó, o recurso que você tem e os que você tem, através do meu poder, eu posso aperfeiçoá-los. E agora Deus começa a mostrar o seu poder a Moisés. E ele pega aquele pedaço de madeira, aquele cajado, bordão, e transforma em serpente. E aí, Moisés ainda diz assim no versículo 4, disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda, estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e ela se tornou o bordão de novo. Moisés saindo correndo da cobra, né, da serpente, com medo, e aí Deus fala assim, pega agora ela ali que ela vai transformar novamente em um bordão. E isso acontece. E aí depois ele começa o quê? Usar a desculpa da fala, do versículo 10 ao 16. Ah, mas eu não sou bom de falar. Não sou eloquente, né? Alguns estudiosos vão dizer que talvez ele tivesse a língua presa, ele era gago, algum problema na fala ele tinha. Ele não era um baita de um orador. Mas Deus escolheu ele. Deus chamou ele para a salvação e para libertar o povo do Egito. Deus sustentou e poupou a vida dele desde o nascimento dele. Deus aperfeiçoa os nossos recursos. Ele fica assim, não sou eu que fiz a boca? Sou eu que te criei, meu querido. Te criei no ventre da sua mãe. Ainda quando você era uma substância ainda, ó. Uniforme, e aí eu fico pensando assim, puxa vida, eu tô com 30 anos e Deus me elegeu desde antes de eu nascer,
Ele sabia o dia que eu iria nascer, ele me chamou para o ministério, e agora pensa na sua vida, todos esses anos. É que veio a pandemia, a Covid, a gente começou a perceber que a gente não está no controle de nada. Porque até 2 anos e meio atrás, até a gente que conhece a Cristo Jesus como Salvador, achava que a gente estava no controle das coisas. Não, eu estou bem de saúde. Não, tenho tranquilidade. Quantas pessoas saudáveis, por conta do vírus, foram ceifadas? Claro que debaixo da permissão de Deus. O salmista diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia acontecido. Logo, Deus aperfeiçoa a nossa vida para a glória dele. Aí você deve estar pensando assim, 40 anos de ministério ainda tem coisa para aperfeiçoar? Quero dizer para você que no reino de Deus nós sempre temos que crescer para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Não existe INSS no reino de Deus. Não existe. É triste porque às vezes as pessoas vão ficando mais velhas, se aposentam, falam, agora que tem mais tempo para servir na igreja, fala assim, não pastor, agora aposentei, não quero mais. Aposentou das coisas de Deus? Agora só vou sentar no banco, amém? Não existe aposentadoria no reino de Deus. Aí tem alguém pensando assim, não pastor, você está enganado, tem sim, quando a gente for para a eternidade lá a gente não vai trabalhar. Quem disse? A gente vai exaltar o nome do Senhor eternamente. Novos céus, nova terra. O trabalho não veio antes, não veio depois do pecado, não, veio antes. O enfado veio depois, mas o trabalho veio antes. Logo, servir a Deus e buscar a glória de Deus requer que nós sejamos aperfeiçoados todos os dias da nossa vida. Mas isso não aconteceu só com Moisés. Aconteceu com 2 profetas. Isaías e Jeremias também quiseram, na hora do chamado, picar a mula. Falaram, não, eu não. Acho que Deus está confundindo as coisas. E ser profeta naquela época não era fácil, viu? Ser profeta era trazer da parte de Deus, muitas vezes, o julgamento de Deus. E se as profecias não se cumprissem, o profeta, ou o falso profeta, melhor dizendo, ele era morto, apedrejado. E hoje em dia a gente vê tanto profeta, na verdade, falso profeta por aí, né? Que triste. Se talvez esses profetas entendessem o que é ser profeta de verdade. E o último profeta foi Jesus. Dito isso, Isaías, lá no capítulo 6, versículos 5 a 7, diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Diante dos desafios da caminhada, das nossas limitações, e temos muitas, devemos entender que Deus convoca, chama e conhece as nossas deficiências. Ele conhece as nossas fraquezas. Eu poderia dizer várias minhas aqui. Poderia dizer várias do meu pai, porque conheço ele pessoalmente. Você poderia dizer várias de você também. Mas quero dizer que Deus vai aperfeiçoar e vai te dar vitória para a glória dele. E como não lembrar do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, quando ele pede para que o espinho da carne seja afastado. E gente, o apóstolo Paulo ficou preso várias e várias vezes. Ele dizia que se alegrava com isso, que era muito bom, era motivo de alegria. E aí ele pede para Deus tirar o espinho da carne. Nós não sabemos qual é esse espinho, mas era alguma coisa que incomodava. Era alguma fraqueza complicada para ele. Sabe qual que é a resposta de Deus? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Temos debilidades, temos espinhos na carne, temos fraquezas, mas nós precisamos dizer que a graça de Deus basta para a nossa vida. Nada mais. Você não precisa do carro que você tem, você não precisa da casa que você tem, você não precisa do convênio médico que talvez você tenha,
Você não precisa de nada a não ser da graça de Deus na sua vida. Essa graça que pode alcançar o pecador podre, morto nos seus delitos e pecados, assim como eu fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus, meu pai foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus. E ele pode pegar o fraco, o abatido, aquele que não é, para fazer o nome dele grande. E nós podemos provar isso quando nós nos rendemos a esse Deus e nos apropriamos da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E aí não é meu poder, não é poder do meu pai, não é seu poder, é poder de Deus. É Deus que é o Todo-Poderoso. Este culto é rendendo graças a esse Deus poderoso, que pode pegar um simples pecador como nós e usar para a glória dele. E ele aperfeiçoa em nossas fraquezas e debilidades. Então, primeiro, Deus usa os nossos recursos. Deus, ele aperfeiçoa os nossos recursos. Mas Deus, durante a caminhada também, ele nos dá novos recursos. Ele nos dá outros recursos também durante a caminhada. Dentre desses outros recursos, do verso 6 ao 9, a gente vê, dizendo assim, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e ele o fez, e o tirando eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito, ele a meteu no peito novamente, e quando atirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Agora o bordão ficou um pouquinho de lado e Deus está dando outros recursos para Moisés aqui. E dizendo, fica tranquilo. Se assim o povo não acreditar que você vai tirar Faraó, eu vou dar outros recursos para que eles creiam que você é o libertador. Para que eles creiam que você é o escolhido, o chamado para libertar o povo do cativeiro. E posteriormente, no versículo 17, toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Aí depois a gente lembra das 10 pragas. Quantos sinais Deus fez por meio deste bordão de Moisés? Envergonhou todos os deuses do Egito daquela época. Este é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que o meu querido pai e minha família servem. Deus nos dá outros recursos na caminhada. Nós aprendemos, nós crescemos, nós lemos mais, nós temos outras formas de conseguir dessecar o texto para nós que somos ministros do Evangelho, né? No seminário é hebraico, é grego, depois a gente descobre os programas, nossa, por que eu sofri tanto, né? Mas meu pai ainda é da velha guarda, eu já tentei colocar ele do meu ladinho para ensinar, ele falou, não, o negócio é livre, Deus vai dando outros recursos, Deus vai capacitando. Além da vara, nós vemos o recurso extraordinário, credenciando Moisés para libertar o povo. Coloca a mão no peito, leproso. Tira a mão do peito, coloca novamente no peito, sem lepra. Fora depois as 10 pragas que Deus envia pela mão de Moisés. E eu lembro quando Jesus está ali agora chamando os 12. Marcos capítulo 1, versículo 16 e 17. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão, que na verdade é Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não sei se você sabe, mas ser pescador naquela época não era nada tão honroso assim. Não. Mas não há nada mais honroso do que ser pescadores de almas. Ser pescadores de homens. Poder pregar o Evangelho. Poder viver pelo Evangelho, se deixar gastar pelo Evangelho. Deus, ele pode chamar quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e fazer maravilhas por meio das nossas vidas. Sabe como Ele possibilita isso? Eu não poderia não olhar para o maior libertador espiritual de todos, que é Cristo Jesus.
Ele nos dá a libertação pelo sangue do Calvário na cruz do Calvário. Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, ele se esvaziou e em figura humana se fez homem para viver entre nós. Ele foi tentado, mas ele não pecou. A representação do Adão perfeito, indo em obediência a Deus Pai e por amor ao pecador até a cruz, morrendo então, para que nosso pecado fosse justificado. Mas ele não fica morto. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ele é a primícia da ressurreição. E sabe o que ele prometeu? Que um dia voltará. Um dia ele voltará para levar todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo e chamou num tempo e num espaço para viver para a glória dele. Só que viver para esse Cristo, para esse Deus, é morrer para você mesmo. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O problema é que a sociedade que nós vivemos, e talvez fique cada vez mais raro comemorarmos anos assim de ministério, a minha oração é para que não seja, que homens e mulheres de Deus continuem destemidos ao Evangelho. Mas é nítido que ao passar da caminhada, muitas pessoas têm tentado fazer como Moisés, embora, arrumando desculpa. Eu não vou concorrer ao diaconato porque isso, aquilo, outro. Eu não vou concorrer ao presbiterato por causa disso, daquilo, outro. Eu não vou participar da SAF, eu não vou ser presidente da SAF por causa disso, daquilo, outro. Não dá para ir na igreja todo domingo, pastor. É muito. Estou começando e já ouvi tanto isso. Choveu. Aí você vai falar assim, puxa vida, acho que a pessoa não tinha nem carro. 2 carros na garagem. Quando Deus chama, Ele chama para uma caminhada íntima. Quando Deus chama verdadeiramente, Ele chama para a santificação, retidão. E para que você entenda que o viver é para a glória dEle. E que tudo que você for fazer nessa vida, seja 20, 30, 15, 100 anos, é sendo aperfeiçoado para ouvir a voz de Cristo todos os dias nesse chamado maravilhoso que os eleitos têm. $40 anos? Amém. Mas não acaba aí. Enquanto Deus te der vida e saúde, meu querido Pai, a palavra que Deus colocar na sua boca, sabe o que você vai ter que fazer? Essa direi, como você disse, na minha licenciatura. Porque não tem INSS, não tem aposentadoria do reino de Deus. Serviço cristão é para sempre, até a eternidade. Que Deus continue capacitando, meu querido Pai, e a todos nós que estamos aqui. Entendendo que é Deus quem usa os recursos que Ele mesmo nos deu. Ele aperfeiçoa os recursos que temos nas nossas vidas. E Ele nos dá novos recursos para que nós possamos engrandecer o nome dEle e alcançar outras vidas pelo Evangelho da salvação. O que tem limitado você hoje? Talvez as desculpas, na sua mente falível a falta de recursos. Aquele que foi chamado para a salvação e santificação e entendeu a cruz do Calvário, ele sabe que ele é aperfeiçoado todos os dias da vida dele. Até que Cristo chame a eternidade, ou até que Cristo volte dentre as nuvens. Então, olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé, e saiba que Ele quer usar a sua vida para a honra e glória dEle enquanto você estiver aqui. Deus tem usado sua vida, Pai. Eu louvo a Deus por esses 40 anos de ministério. Louvo a Deus pela querida mãe também que tenho. E olha, primeiro por Deus, você é esse pastor que é, mas também pela esposa que Deus te deu. Eu não vou nem chegar nos filhos, porque aí eu acho que já fica orgulho próprio. Mas Deus é misericordioso. Filhos crentes, agora vovozão, com um netinho, coisa mais linda. Um filho ministro do Evangelho que você viu a graça de Deus ser derramada na sua vida. Pregou tanto aqui e viu muitas vezes os de casa, talvez se desviando do cerne.
Mas quem tem um plano para a salvação, quem Deus chama, Ele capacita e glorifica assim na sua segunda vinda. E a salvação nossa, né, o processo de salvação será concluído quando Cristo Jesus voltar, quando Ele nos der um novo corpo, um corpo glorificado, sem dor, sem pecado, sem fraquezas, mas um corpo que agora nós poderemos glorificar a Deus por toda a eternidade. O tema dessa noite foi o chamado de Deus. Deus escolhe, chama e capacita. Deus usa os nossos recursos, Deus quer usar os seus recursos para a glória dele. Deus quer aperfeiçoar os recursos que você já tem para a glória dele. Deus vai te dar outros recursos para que você continue a engrandecer a Deus como Salvador. Para você parar e pensar, não ir embora daqui da mesma maneira que você entrou. Você já recebeu o chamado de Deus para a salvação e santificação? Eu sentei nesses bancos, inclusive, muitas vezes. Sabia muitos textos da Bíblia, mas a graça ainda não tinha sido derramada na minha vida. Até um dia que eu não me lembro a pregação, e foi meu querido pai que pregou, mas era sobre perdão. E Deus me chamou com a graça irresistível, dizendo: vem cá, você é meu. Até aqui você viveu sozinho, você fez o que você quis, mas daqui para frente a sua vida agora é para minha glória. E desde que Deus me alcançou, e desde que Deus te alcançou, você tem que viver para a glória dele. Mas talvez você não tenha tido esse encontro genuíno com Cristo como Salvador. Mas se o Espírito Santo está te confrontando essa noite, te trazendo a memória por meio do Espírito Santo, dizendo assim: o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o chamado que eu tenho para você essa noite, de salvação, santificação e de viver uma vida que vale a pena, como tem valido a pena a vida do meu querido pai. Entregue sua vida para Cristo Jesus como Salvador. Porque Ele é o verdadeiro libertador espiritual. Moisés libertou o povo de uma escravidão terrena. Mas Cristo Jesus pode nos libertar da escravidão espiritual, da qual ninguém com os seus méritos consegue alcançar essa salvação. Dito isso, você entende que o Deus que chama para a salvação, Ele chama também para viver para a glória dEle, ministrando o Evangelho, então pregação, viver uma vida de santidade, viver uma vida que glorifica a Deus, viver uma vida que vale a pena. Se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse agora, você poderia dizer que você falou assim: não, eu vivi uma vida que valeu a pena para a glória de Deus? Você poderia dizer isso? Será? Ou é Netflix demais, celular demais, pouca igreja, pouca leitura bíblica? Só para você fazer uma avaliação rápida, quanto tempo você gasta semanalmente lendo a Bíblia? E quanto tempo você gasta no seu celular? Vamos avaliar. Você tem se esquivado de ser um homem ou uma mulher de Deus, de ouvir a voz de Deus e crer que Deus usa os seus recursos como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele aperfeiçoa os seus recursos como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que quer. E Ele é poderoso para te dar novos recursos para a honra e glória dEle. Concluo dizendo: só podemos comemorar e agradecer a Deus pelos 40 anos de ministério do meu querido pai, pois Ele foi escolhido antes da fundação do mundo para a salvação. Num tempo e no espaço, Ele foi alcançado por essa graça. E Deus tem agido poderosamente nele e por meio dele. Mas saiba, Deus pode fazer isso com quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Viva o chamado de Deus na sua vida. E você sabe aquilo que Deus te capacitou e aquilo que Deus tem te incomodado para fazer na igreja, fora da igreja, para a glória de Deus. Precisamos de bons pastores, como eu disse, bons presbíteros, diáconos, mas precisamos de bons médicos, bons advogados, porque ser povo de Deus é encher essa terra da glória de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome santo de Jesus. Amém.